O problema está pedindo a força normal. Vou escrever aqui. Tu não precisa copiar nada que eu escrever, porque eu vou te mandar no WhatsApp depois, tá? Ok. O problema está pedindo a força normal. Pois essa é a força que a mesa aplica no bloco. Beleza. Então nós temos que encontrar o N e nós vamos encontrar isso por meio da segunda lei de Newton. Como todas as forças estão agindo na direção Y, nós vamos só nos preocupar com as forças em Y. Vamos considerar que para cima é positivo. Eu considero a direção positiva a direção para cima. Nem sempre é esse o caso, mas hoje nós vamos fazer desse jeito. Então, note que para cima nós temos essas duas forças, a normal e a força que o cara está aplicando. Então, normal mais a força que o cara está aplicando menos a força peso, por que menos? Porque a peso está apontando para baixo. Isso tem que ser igual a zero. Por que zero? Porque está em equilíbrio. Se ele estivesse se movendo para cima ou para baixo, essa aceleração aqui não seria zero. Então você teria alguma coisa aqui do lado esquerdo. Direito, desculpa. Você teria alguma coisa, algum valor aqui do lado direito. Mas como ele está parado, ele está em equilíbrio, isso aqui dá zero, ok? Certo. Mas ele dá a aceleração que ele dá é zero? Não, ele não fala sobre aceleração. Mas como ele falou que... Bem, como ele não falou que o objeto está se mexendo, em nenhum momento ele fala sobre o movimento do objeto. E ele pede, olha só o que ele pede. O valor da força que a mesa aplica na caixa. Entendi. Se ele estivesse se movendo, você tem que concordar comigo que ele não estaria em cima da mesa. Ele estaria subindo. Porque o cara aqui estaria puxando ele para cima, certo? Sim. Então, se ele está pedindo o valor que a mesa aplica na caixa, então, logicamente, ele está em cima da mesa ainda. Ele não está se mexendo. Então, se ele está em cima da mesa, ele não está se mexendo, ou seja, a aceleração é zero. Esse lado direito aqui é zero. E aquele ADOT G igual a 10, esse aí? Isso não Sim, a gravidade na Terra, né? Isso vai aparecer aqui na força-peso. Uhum. O G é sempre gravidade? Sempre a gravidade, exatamente. Se tu estiver na Terra, o G sempre vai ser 10. Mas daí qual a diferença da força-peso e da gravidade? É que a gravidade ela é só a aceleração, enquanto a força-peso é a massa do objeto vezes a aceleração. Então, eu tenho um peso diferente do teu, porque a minha massa é diferente da tua. Só que a aceleração para mim e para você é a mesma. Entendi. E então ele dá o peso para a mesa, né? Ele dá a gravidade. Só que como ele dá a massa do objeto, então ele já está te dando peso. Vou trocar aqui pelo que eu acabei de te falar. Então, peso é massa vezes gravidade. Menos o F. Isso. Qual que é a massa do objeto? É 5 quilos, né? 5 quilos, exatamente. Pô, teu professor copiou tudo errado o bagulho aqui, hein? Meu senhor. Eu sei do que ele tá falando. Errado? Sim, porque, tá faltando C cedilha. Muito provavelmente ele pegou de algum negócio que não tem acento e tal. Uma fonte que não tem acento. Menos a F, né? O enunciado falou que a força que a pessoa está aplicando é 10 newtons. Então vamos colocar 10 newtons aqui. O que tu tem que tomar cuidado, eu vou te dar essa dica, vai te ajudar muito na hora da prova, é você sempre resolver a conta com as letras primeiro. Isola a letra que o problema está pedindo, que no caso era o N aqui. O problema estava pedindo a N. Eu escrevi aqui. Então passe para o outro lado igual tudo que não é N. Daí vai te faltar apenas substituir os valores. Então N aqui vai ser 50 menos 10, que é 40. 40 newtons. A unidade de força é sempre 40. É sempre newtons, tá? Sempre newtons. Show? Certo. Beleza. Então, veja, tudo passou primeiro, ó, isso também é mega importante, tá? Você fazer um desenho. Esse desenho aqui ele é fundamental na física. Provavelmente teu professor vai descontar a nota se você não fizer o desenho. Às vezes, sem o desenho, tu não consegue ver qual vai ser o sinal da força, né? Se vai ser positivo, se vai ser negativo. Nem sempre a peso é negativa, por exemplo. Entendi. Dependendo do referencial. Nem sempre tu vai ter força só na vertical, pode ter na horizontal também, digo. Daí, só deixa eu ver melhor o cálculo que você fez lá de novo. Tá.
somatório das forças igual a MA, mas como a gente não tem aceleração, é zero. Igual a M... Força igual a MA, então força Somatório vezes... de todas as forças igual a MA, somatório. Tá. Daí todas as forças são essas. Essas duas estão positivas porque elas apontam para cima. Essa está negativa porque aponta para baixo. E igual a zero porque o sistema está parado. Tá, beleza. Como é que eu sei que está parado? Porque tem força normal. Já Mas o conversamos sobre peso, isso. ele é 50, porque é 5 vezes 10, né? Daí é 50. É isso aqui, 50? É que você depois botou de novo massa vezes a gravidade, tipo, você não continuou com o peso. Isso, eu troquei peso por massa vezes gravidade, porque essa é a equação do peso. Tá. E daí, entendi. Entendestes? Daí Então, cuidado 50. com os sinais, hein? Porque, veja, se você tivesse errado essa questão do sinal aqui, a resposta ia dar 60, ou ia dar negativa. Então, tem que tomar muito cuidado com o sentido das forças. Então, O tipo, sinal, sempre uma ele força é contrária, eu boto negativa. contrário ao que você ou o enunciado decidiu como positivo. Como eu decidi que positivo era para cima, então a força peso é para baixo, então ela é negativa. Certo. Certo? Beleza. Ah, vamos fazer aquela coisa extra lá que você falou. Você falou que a força. Se a força não fosse 10, né? Se a força fosse 5. Você falou isso, né? Então, olha só o que ia acontecer. Simplesmente a força normal se adaptaria. Ela ia ficar maior. Vou cogitar a tua ideia aqui, né? Se fosse 5. Tu ia ter 50, a normal seria 50 menos 5. Ou seja, a normal seria 45. Não 40. Entendi. Beleza? É isso. Força normal é uma força que é meio difícil de entender, então tua dúvida é muito pertinente. Só que uma vez que tu entende que ela se adapta ao problema, fica tudo mais claro. Certo. Por exemplo, uma coisa que às vezes cai nos problemas é o seguinte: qual deve ser a força que o rapaz aplica aqui se o objeto está na iminência de se mover? Na iminência ele está assim, ele vai se mover. Um pouquinho mais ele se move. Qual que deve ser a força, né? É uma pergunta bem pertinente, bem comum em provas de física 1. Qual seria a força? Bem, a força seria a mesma conta, só que sem n, ou em outras palavras, com n igual a zero. Porque se ele está na iminência de se mexer, ele está na iminência de sair do contato com a mesa. Se ele não tem contato com a mesa, não tem força normal, a mesa não está empurrando ele, porque ele não está na mesa. Entende o que eu quero dizer? Ele está na iminência de sair, ele não está na mesa. Então, para você saber a força que o cara tem que aplicar para que o objeto esteja na iminência de se mexer, essa força tem que ser igual à força-peso, basicamente. Então, a força que tu tem que aplicar é a força-peso do objeto. Também é um tipo de questão que sempre cai, tá? Beleza. É isso aí. Então, só explorando um pouco esse problema. Nesse caso, não teria uma fórmula pronta, né? Tipo, eu teria que interpretar tipo, quais são as forças positivas e negativas e montar a equação. Infelizmente, é assim. De uma forma geral, a gravidade é negativa e tal, mas não tem fórmula pronta, infelizmente. Assim, a única fórmula que tu precisa decorar é essa aqui. Entender esses detalhes, né? Ah, isso aí. Aqui. Isso aí de força, esse aí é sempre a força total é massa vezes a aceleração? Exatamente. Sempre a força total, massa vezes a aceleração. Disso. Isso. Então, às vezes a gente pensa só que força é igual a massa vezes a aceleração. Não. É o somatório de todas as forças que agem no objeto numa determinada dimensão. Na dimensão Y, que seria vertical. Força total seria tudo, né? O peso, a força. E por que, tipo, força? Tá. Sim. Beleza. Beleza? E a outra equação que eu tinha que saber é que peso é igual a massa vezes a gravidade. Isso. Tem muitos detalhes que é importante saber, né? Tipo esses negócios da normal que eu tô te falando, que aqui é zero quando o objeto está parado. Detalhes importantes. Então vamos descrever esses detalhes aqui para, se tu quiser decorar, vai te ajudar. Detalhes importantes. Vamos que eu digito rápido. Normal se adapta ao problema. É zero se o objeto está na iminência de se mexer.
Aceleração é zero se o objeto está em equilíbrio. O peso é gravidade vezes massa e normalmente é negativo. Beleza, os detalhes importantes. Isso é um bom Porque formulário. se a aceleração é zero, a força vai ser zero. Porque, tipo, tudo vezes zero dá zero, né? Se a aceleração é zero, o somatório das forças é zero. É, a somatória das forças. Isso. A peso não vai ser zero. Peso não vai ser zero definitivamente. A peso é sempre massa vezes gravidade. Só que daí as outras forças vão compensar a peso. Elas somadas vão ser igual à força peso, que é o que está acontecendo aqui, né? Daí, se não fosse, no caso, se não fosse zero, ele teria que me dar a aceleração no enunciado para poder fazer, né? Exatamente. Ele ia ter que te dar mais alguma informação, em especial a aceleração. É isso aí. Então deixa eu salvar aqui para te mandar depois. Vamos para a próxima. 7. Os exercícios, eles são muito diferenciados um do outro? Ou, tipo, Sim, eu já ia até falar que isso aqui já é, para mim, é assunto de outra prova. Né? Eu não colocaria esses dois assuntos na mesma prova. Quais são os conteúdos? Pô, velho, daí tu me quebra, eu não sou teu professor. Não, que tá Como é que eu aí. vou saber os O que tá conteúdos que aí. vai Tudo cair que na tá aí é o prova? que vai cair, entendeu? Ah, tá bem. Vamos ver aqui então o que tem aqui. Ó. A primeira é simplesmente segunda lei de Newton, essa que a gente resolveu. Essa segunda aqui é a força de atrito. É um assunto à parte, assim. Esse aqui, novamente, atrito. Aqui. É. Tu tem que saber tudo de dinâmica. Ah, plano inclinado também, ó. Atrito, plano inclinado, segunda lei de Newton. Eu sei que tem trabalho na prova, cai trabalho. Pô, vai ter trabalho também. Daí é mais tenso ainda. Trabalho já não é força, já é energia. Tá difícil? É um assunto bem diferente, né? Então é difícil tu focar em algo, né? Tem muita coisa pra fazer. Pelo jeito vai cair esse tipo de força e mais trabalho. É complicado, porque tu tem que aprender bem a questão do seno e do cosseno. Né? Lá em trabalho tem bastante uso do cosseno. Então tem que saber bem de Mas o trigonometria, trabalho eu já sei etc. um pouquinho, assim. Eu sei um pouquinho. Tudo bem. Bom, então beleza. Se tu manja de seno e cosseno, vai dar boa. Não manjo, mas tipo, eu sei um pouquinho do trabalho. Mais do que eu sabia dessas coisas aí, entendeu? Pode crer. Mas é que Mas tu eu precisa sei mais ou dessas menos o que coisas que para é, né? entender Que é a trabalho, né? angulatura onde a força está sendo aplicada. Daí tem o ângulo, não tem isso? Do cosseno. Sim, sim. É o ângulo entre a força e o deslocamento, exatamente. Mas de toda forma, tu precisa saber um pouco de força. Olha só, cara, eu vou pôr uma questão mais fácil aqui para tu resolver. É até uma questão que eu fiz com os meus alunos lá do Instituto Federal lá. Deixa eu pôr aqui para ti. É de boa. É de um livro aqui. Porque se eu só ficar fazendo as contas, pode ser que tu ache que tu tá entendendo e tu não tá. Então eu quero que tu verifique o que tu sabe e o que tu não sabe para poder te ajudar melhor. Aqui tem umas questõezinhas bem tranquilas para começar. Vamos lá, vou pegar aqui para ti só um segundo. Vamos ver. Essa aqui é bem tranquilo. As duas primeiras aqui. Vamos fazer essa da tua lista, que essa aqui já é meio barra pesada, tá ligado? Então tem que ver se tu entende ou não a questão. As questões mais simples. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te mandar o que eu acabei de fazer. Deixa eu te mandar aqui. Um segundo. Cadê você? Tá aqui. Beleza. Deixa eu mandar. Ó. Veja que nos dois problemas, o diagrama do corpo livre, ou seja, as forças já estão desenhadas. O que tu precisa fazer é só aplicar na fórmula. Ok? O que ele está pedindo aqui? A aceleração. Então, tu vai colocar a fórmula que eu te ensinei, que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, e vai tentar encontrar a aceleração. Tá, e daí no primeiro
Deixa eu dar um tempinho para fazer? Sim, eu vou te dar um tempinho. Tenta fazer sozinho por uns 2, 3 minutos, eu acho que é o suficiente para resolver. E daí, se tu não conseguir, tu me fala até onde tu foi, beleza? Pra eu saber o Certo. que tu faz, o que tu não faz, etc. Beleza, eu tô por aqui, mas tenta fazer sozinho. Ok. Terminei. Opa, e aí, qual que é a aceleração do primeiro caso ali? Do primeiro eu coloquei 5. Perfeito, só não esquece a unidade, tá? 5 metros por segundo ao quadrado. Aceleração tem sempre a Metros unidade de por metros por segundo ao segundo ao quadrado. quadrado. Isso. Daí para Se tu... transformar. Fala. Diga. Não, pode dizer. Tipo, se tiver outra medida, tipo quilômetros, daí como faz para transformar? Ah, sim. Daí tu sempre tem que transformar as medidas para metro e para segundo primeiro. Tu nunca vai transformar a aceleração. Tu sempre vai transformar as coisas em metros e em segundo, sempre. Sim. Transformar a aceleração é muito tenso. Então, melhor transformar as Né, outras coisas primeiro. 3,6? Isso. Mas isso é para transformar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Transformar a aceleração é outra história. Como assim transformar a aceleração? Mas você que me perguntou? Não, eu tô falando como transformar, tipo, no metros por segundo, entendeu? Porque é a única medida universal que eu posso fazer as formas. Eu sempre vou Certo. querer metros por Só que segundo. metros por segundo é a unidade de velocidade. O que tem aqui é a aceleração. Entendi. São coisas diferentes. Aceleração é uma coisa, velocidade é outra. Qual é a Então, diferença? que velocidade é a taxa de variação da posição no tempo, enquanto a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo. Tu aumenta a aceleração para aumentar a velocidade. É diferente. São coisas diferentes, são grandezas físicas diferentes. Certo. É isso. Então, por exemplo, tu acabou de encontrar 5 metros por segundo ao quadrado. Né? Se, por Calma exemplo, o aí, teu calma aí. carro tivesse uma aceleração de 5 metros por segundo Calma ao aí, fala de quadrado, novo o que você falou, por favor. eu falei que você acabou de encontrar 5 metros por segundo ao quadrado de aceleração, né? Certo. Se você tivesse, por exemplo, um carro acelerado a 5 metros por segundo ao quadrado, significaria que a cada segundo a velocidade do seu carro aumentaria em 5 metros por segundo. Então, digamos que o carro está parado. Está parado ali. Velocidade no velocímetro é zero. Do nada, tu aperta o acelerador e tu sabe, quando tu aperta o acelerador, o carro ganha, então, uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Significa que depois de um segundo acelerando, teu carro estará a 5 metros por segundo. Passou mais um segundo? 10 metros por segundo. Passou mais um segundo? 15 metros por segundo. Então, esse é o poder da aceleração, aumentar a velocidade. Se tu não tem aceleração no teu problema, a velocidade é constante, é sempre a mesma. Então, se um objeto está parado, ele vai continuar parado, porque a velocidade dele é zero e vai continuar zero. Essa é a ideia da lei da inércia, que é a primeira lei de Newton. Ok? Então, bastante coisa aí, né? Bastante teoria. Beleza? E o B aí, quanto é que deu?
O B deu 3. Deu 3? É, deu 3. Porque 10 menos 4 é 6, e 6 dividido por 2, 3. Não esquece a unidade, hein? 3 metros por segundo ao quadrado. 3 metros por segundo ao quadrado. Porque tem professor que, né, se tu coloca 3, 3 o quê, tá ligado? Então, tem que pôr a unidade. A unidade da aceleração é sempre metros por segundo ao quadrado. Beleza, então Basications aqui tá de boa. Muito bom. Deixa eu salvar aqui. Te mandar depois. Vamos para a próxima pergunta da tua lista, que, como eu falei, é bem tensa, assim, comparada com a primeira. Provavelmente não viu nada de força de atrito, né? Força de atrito? Eu não sei. Pois é. Então, né, vamos ler o enunciado aqui. O Tá bloco meio com massa... estranho, tá meio estranho. Oi? Tá Tá estranho de ver? sim. Tá muito, É, sei não lá. tem muito o que fazer, porque a foto tá meio ruim, né? Vamos lá. Deixa eu abrir outro aqui. Bloco Tá com melhor, massa, tá melhor. 3 kg está em movimento com aceleração constante. Ele não falou ainda qual é a aceleração. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é 0,4, calcule a força de atrito entre os dois. Tá, Considere a gravidade 10 metros por segundo. Um bloco de 3 kg está em movimento com aceleração constante na superfície da uma mesa. Beleza. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é 0,4, eu não entendi esse coeficiente de atrito dinâmico. O coeficiente de atrito dinâmico ele é um elemento no estudo da força de atrito. Ele muda de uma superfície para outra. Por exemplo, tu já deve ter andado na praia, né? Andar na praia é mais complicado que andar no piso normal. Por quê? Porque o atrito na areia é maior, né? Então, dependendo da superfície que tu tem, você vai ter atritos maiores ou menores, certo? Por exemplo, um piso com sabão, isso é o atrito é menor? Isso, exatamente. O piso com sabão tem um coeficiente de atrito bem menor do que o piso com areia. Sim. Exatamente. E o que eu piso sem sabão. Né? Exato, também. Então, é exatamente isso. Tu vai graduando, né? Tem coisas que tem um pouco mais de atrito, outras menos. Isso é feito meio que experimentalmente. Então, vamos lá, vamos desenhar o que está rolando aqui. Eu, sinceramente, acho que tem algum problema nesse enunciado, mas eu vou desenhar tudo primeiro para te provar. Então, vamos lá. Acho que o teu professor esqueceu de colocar dados aqui nesse enunciado. Então, novamente, nós temos um bloco aqui e ele está em movimento. E a aceleração é constante. Ele falou que a aceleração é constante. Então, ele está se movendo aceleradamente. Ele tem alguma aceleração. A aceleração não é zero. Bem, ele está se movendo. Então, vamos colocar assim. Mas o que eu tenho que descobrir? A força de atrito. Mas o atrito não é 0,4? Não. Esse é o coeficiente de atrito. Essa é só uma relação que existe entre o bloco e o chão. Não é a força que está agindo entre eles. Porque, O veja, que é coeficiente? Então, é isso que eu estou falando. É a característica da superfície. A areia ali tem um coeficiente de atrito independente de tu estar andando nela ou não. Só que se tu andar nela, tu vai ter uma força. Essa força pode ser maior ou menor, dependendo da intensidade com que tu pisa, do teu peso, de várias coisas, né? Então essa aqui é uma grandeza que depende apenas do material. Enquanto a força vai depender do teu peso também. Então, por exemplo, o atrito, ele... Esse aí é o atrito da mesa, né? Da mesa. Não é o atrito... Daí agora eu tenho que descobrir qual é a relação desse atrito da mesa com o bloco, né? Exato. Bem, vamos lá, vamos desenhar o que está rolando para entender melhor, né? O objeto tem uma força de atrito. Vamos supor que ele está se movendo na direção dessa coisa que eu desenhei aqui, dessa seta torta aqui. Se ele está se movendo para cá, a força de atrito ela tem uma característica. Eu vou escrever ela aqui para você lembrar quando você for fazer a prova.
força de atrito é, de modo geral, contrária ao movimento. Ok? Então, se ele está se movendo para a direita, a princípio a força de atrito é para a esquerda. Certo. Certo. Ele está pedindo essa força de atrito. A gente normalmente chama a força de atrito de FAT. Ok? FAT. FAT, isso. Bem, se ele está se movendo para a direita é porque existe uma força sendo aplicada para a direita. Uma força que faz um movimento para a direita. Uma força horizontal para a direita. Que vai ser uma seta apontando para a direita. Eu vou chamar essa força de F, porque eu não sei nada sobre ela. O enunciado não me falou nada. Ok. Agora, ele está nos pedindo simplesmente a força de atrito entre os dois. Ok? Se ele está nos pedindo a força de atrito entre os dois, o nosso foco é encontrar a força de atrito. Então, nós escrevemos a equação do que o problema está pedindo. E a força de atrito tem uma equação. Que nem a força-peso tem uma equação, a força de atrito também tem uma equação. A equação da força de atrito é assim, ó. Mi N. Onde Mi, esse Uzinho com a perna maior, é o coeficiente de atrito. Ou seja, esse cara aqui. E o que é N? Tu consegue suspeitar o que seja N? A gente já falou sobre ele hoje. Força. Não, a força normal, força normal. Exato. Muito bem. Força normal. Então, por isso eu vou pintar ela de laranja aqui na equação. Porque a força normal a gente vai ter que desenhar agora aqui, ó. Normal. Até agora a gente não estava pensando na normal, porque tudo estava rolando na horizontal. Mas Então já que ela apareceu na o M ele equação... é o coeficiente de atrito dinâmico, né? M? Não, é Mi. A letra grega Mi. É um Uzinho. Tipo do Ah, é microtorrent, um U? sabe? Aquele programa de baixar coisa na internet, o microtorrent? Não sei. Deixa eu ver Bem, aqui. então eu não tenho Ah, como te aqui dar outro achei. exemplo Não, dessa achei letra. aqui. Beleza. É um Mi, é uma letra grega. Tipo um Uzinho. Certo. Bem, se eu tive que desenhar a força normal, já que ela aparece na equação, eu vou desenhar outra força que age na vertical aqui. Qual é a outra força que age na vertical? Sabe me dizer? A gente também falou sobre ela já. Peso. Peso, exatamente. Então, show, tamo bem. Ó, pra quem não estudou, tu tá bem, velho. Muito bem. Então, note que, uma vez que nós temos já o valor da Mi, do coeficiente de atrito dinâmico, que é 0,4, nós podemos encontrar a FAT, a força de atrito, se nós soubermos a força normal. Então, em outras palavras, precisamos descobrir a força normal. Agora, para encontrar a força normal, nós vamos fazer parecido com o que fizemos no problema passado. Nós vamos ter que trabalhar apenas com a direção Y agora. Beleza. Vamos ler o enunciado aqui. O enunciado está dizendo que o bloco está em movimento, olha só, está em movimento com aceleração constante na superfície da mesa. Isso nos diz uma coisa muito importante. O bloco ele não está subindo nem descendo. Apesar de ele estar se movendo no horizontal, ele não está nem subindo nem descendo. Nem para cima nem para baixo. Tá bom? Tá. Então, se eu fosse fazer o eu não, você vai fazer. Você vai fazer o somatório agora das forças na vertical, porque na física tem. Eu escrevi isso, vou escrever de novo. Podemos fazer o somatório das forças separadamente em cada direção. Então agora vamos fazer na direção em Y. Na direção Y, na direção vertical. Por quê? Porque a força normal está na vertical e eu preciso descobrir ela. Então me diz uma coisa, quais são as únicas forças que tem na direção Y aqui? A força normal e o força peso. Exato. Então, a segunda lei de Newton diz que o somatório das forças é igual a MA, né? Certo.
Então você pode isolar tipo, as forças das verticais você isola das forças das horizontais, né? Exato. Assim que facilita muito o teu problema. Dá para fazer as duas juntas, mas, meu, é muito difícil. Então eu tô te ensinando o que tem mais de boa aqui, tá? Eu tô, de longe, tentando complicar isso aqui, nem a pau. Tô fazendo o que for mais simples para tu resolver o problema. Agora bem, você falou que todas as forças que agem na vertical é só a normal e a peso, certo? Certo. Vamos considerar para cima como positivo de novo. Então vai ser normal menos peso. Normal. É como se a peso fosse negativo. Aí tu está somando algo negativo. E aqui? Vou ter que pôr o que aqui do lado direito? Calma aí, deixa eu só dar um. Então, as forças. Você bota a força total, né? Sim, mas qual é a massa e a É que aceleração dele? ele é zero, porque ele não tá se mexendo nem pra cima, né? Boa, garoto. Aprendeu rápido, pô. Aí sim. Aí sim, aí vamos bem na prova aqui. É quarta ou quinta, sei lá. Ó. Então, normal igual a peso. Tem que ser. Porque se não fosse, se a normal fosse maior que a peso, ele estaria subindo. Se a normal fosse menor, ele estaria caindo. É tipo numa mesa de isopor. A mesa não tem força normal suficiente, acaba quebrando e o bloco cai. Bem, a normal é igual a peso. Então, qual que é a equação da força-peso mesmo? Calma aí. Então, se tá. Quando é, tipo, umas variáveis do lado esquerdo é igual a zero, é que daí eu posso fazer que nem você fez aí, tipo, N igual a P? Sim, o P não está subtraindo aqui do lado esquerdo, ele pode ir para o outro lado somando. É Sim. aquela velha coisa da matemática lá fundamental, né? Certo. Tipo, sei lá, x menos 3 igual a 2. Tu não pode passar o menos 3 para o outro lado para descobrir o x? Como ele está negativo, ele vai para o lado positivo. É exatamente isso aqui. Qual que é a força-peso? Me diz aí. A força-peso é. Calma. A força-peso é. Calma. Peso é massa vezes gravidade. Isso. Show de Só me bola. mostra quantos quilos que tá pesando lá. Vamos lá, eu também não sei, vamos ver. 3. Então é 30. E a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, exatamente. Tem que cuidar com isso, que alguns problemas a gravidade pode ser um pouquinho diferente, tipo 9,8. Depender aí do que o professor estiver pensando na hora. Mas normalmente É é porque a 10. gravidade do nosso planeta é 10, né? Sim. Aí que tá, né? É 10. Só que mais precisamente é 9,8. Então por isso que às vezes os enunciados colocam 9,8, mas é raro, né? Tem que cuidar. Então legal, normal é 30. Agora nós estamos prontos para resolver o problema. Não, o problema não era encontrar a força normal. A gente vai usar a normal para encontrar o que o problema pede, que é a força de atrito. Ó, aqui. Então Força a de força atrito é normal. Beleza. isso. Coeficiente de atrito vezes a normal, né? Vamos escrever aqui. Agora que encontramos a normal, vamos substituir e encontrar a força de atrito. Tá vendo? Tá. Quanto que é 0,4 vezes 30, você sabe? 0,4 vezes 30. Deixa 40 vezes 30 dá 120. 12. É 12, né? Isso, 12, exatamente. 12 newtons. Já que 4 vezes 3 é 12, né? Como você está falando, 4 vezes 30 é 12. É. Boa, 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 boa. Feita. A questão deu isso aí, 12 newtons. Então tá, veja que teve muita coisa Acabou? rolando aqui, né? Acabou, era isso que eu ia pedir. Eu achei que. Calma aí. Tá. Daí Aí que tá, né? você. Mas e a força mesmo? Essa Tipo, aqui? a gente não usou pra nada, né? Não, aí que tá, não precisava. Apesar dela existir, fisicamente ela tem que existir. Esse problema, para o que nós estamos procurando, ela não serve para nada. Mas ele poderia falar
que não... Tipo, ele poderia tirar que tem... Tipo, a gente poderia falar que não tem aceleração constante, que o FAT seria o mesmo, não seria? Não, aí que tá. Essa é a questão da força de atrito. Ela é que nem a normal, ela sempre se adapta também ao problema. Sério? Sério, porque tu já percebeu uma coisa? Quando tu tenta empurrar algo, um sofá pesadão, por exemplo, no começo, para tu tirar ele da inércia, parece mais difícil do que para tu continuar empurrando ele. Já percebeu isso? Já. Pois é. A força de atrito ela se adapta. Enquanto o negócio, opa, caiu. Enquanto está parado, enquanto o objeto está parado, a força de atrito é uma. Quando ele está em movimento é outra. Então ele me informa isso para eu saber o seguinte: ele está em movimento. Então, se está em movimento, o atrito dinâmico é sempre o mesmo. É diferente do atrito estático, que um objeto tem quando está parado. Porque imagina o seguinte: tu percebeu isso muito bem na normal e vai perceber agora. Imagina tu tentando empurrar uma parede. Tu não vai conseguir, certo? Sim. Óbvio. Mas se um bebezinho tentar empurrar a parede, ele também não vai conseguir. Mas tu e o bebezinho estão empurrando com forças diferentes, não é mesmo? Sim. Só que vai dar zero do mesmo jeito. Por quê? Porque que nem a força normal, a força de atrito também se adapta à situação. E mas ela se adapta, tipo assim, ela é proporcional à força que eu faço, então quanto mais força, maior é a força de atrito? Exatamente. Exatamente. Mas então se um objeto está parado, a força de atrito vai ser zero? Se um objeto está parado, bem, depende. Se o objeto está parado e ninguém está empurrando, sim. Só que se o objeto está parado e alguém está empurrando, não. Daí a força de atrito está sendo igual à força que a pessoa está empurrando. E Vamos daí imaginar. as forças totais dariam zero? Exato, exatamente. Exatamente isso. Então, a tua força menos a força de atrito vai dar zero. Você pode repetir, por favor, o que você falou que eu não ouvi? Que a tua força menos a força de atrito vai dar zero. Essas desgraças dessas motos, né? Então, vamos escrever aqui. Se um objeto está parado, é porque a força que está sendo aplicada nele é igual à força de atrito. Só que uma está para a direita, outra está para a esquerda. Né? Que força. Agora, se ele não tiver nenhuma força aplicada, então a força de atrito é zero. É zero, exatamente. É exatamente isso. Ó, vamos Beleza, imaginar o então se um seguinte. objeto está parado, se um objeto está parado sem nenhuma força aplicando ele, a força de atrito é zero. Agora, se um Isso, objeto está parado, mas tem uma força aplicando ele, a força total vai ser zero. isso. Ó, se o negócio está parado aqui, ó, veja que as duas forças têm o mesmo tamanho, né? Mas agora, se por algum acaso o negócio é pesadão e tu aumenta a força, automaticamente a força de atrito também aumenta. Sacou? E aumenta para que fique igual e o objeto não se mexa. Se por algum acaso tu cansou de empurrar Entendi. e parou de aplicar força, vai parar de agir força sobre força de atrito nele também. É exatamente Certo. isso. É uma força meio espelhada, né? Isso, vamos lá. E esse negócio que você falou que quanto mais, tipo, no começo é difícil, mas depois, quando eu já pego o movimento, a força de atrito ela fica menor? Isso, a força de atrito dinâmica, ela é sempre menor que a força de atrito estática. Por isso que tu sente essa diferença quando tu empurra. Pode repetir, por favor? A força de atrito, eu escrevo para você aqui, escrevo lá no WhatsApp, se for o caso, só um segundo. A força de atrito dinâmica é sempre menor que a força de atrito estática. Bem, tu entende que dinâmica é um negócio se mexendo e estático é um negócio parado. Por Sim. isso, sentimos menos dificuldade de empurrar algo que já está em movimento. É isso aí. Entendi. Show de bola. Vamos fazer mais uma aí. Vamos tentar fazer mais uma antes de acabar, ó, 5 minutinhos. Vai.
Um bloco de madeira com massa 10 kg é submetido a uma força F que tenta colocá-lo em movimento. Então o negócio está parado, tem alguém empurrando, tentando colocar em movimento, mas o negócio é pesado. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,6, calcule o valor da força F, necessária para que... Ó, tem negócio de eminência ali, ó, mesma palavra que eu usei. Para colocar o bloco na situação de eminência do movimento. Beleza. Só uma coisa, agora tá. Antes estava o coeficiente de atrito dinâmico, agora tá coeficiente de atrito estático, né? Isso. Porque agora o negócio está parado. Antes ele estava se movendo. Beleza. Então. Tá, se ele tá parado. Ah, eu tenho agora que calcular a força necessária para ele se mover. Exato. Beleza. Exatamente. Eu não sei. Então a força necessária teria que ser maior que o FAT, né? Muito bem. Muito bem. É isso aí. É exatamente isso que eu ia escrever. Que a força que tu tem que aplicar tem que ser maior. Eu ia colocar o símbolo de maior mesmo. Maior que o FAT. Então, qual que é a força? Né? Nós temos que saber o FAT. O FAT é sempre coeficiente de atrito vezes normal. O nosso coeficiente de atrito é quanto, de acordo com o enunciado? 0,6, certo? 6, é. Sim, 0,6. Qual que é a força normal? A força normal é... A gente tem que descobrir. Sim, mas a força normal, já que ele não está se movendo nem para cima nem para baixo, é igual a força-peso, certo? A força total, você está falando? Não. Força normal é igual a força-peso, porque ele não está se movendo nem para cima nem para baixo. Sim, é certo. Não, sim, com certeza. Com certeza. Olha o que eu acabei de te mandar no WhatsApp, né? A gente fez toda essa conta lá em laranja, ali no meio mesmo, na figura. Olha lá no WhatsApp, justamente para provar que quando o objeto está parado no eixo Y, ou seja, ele não sobe nem desce, a normal é igual a força-peso. Isso é um fato, é sempre assim. Então aqui, como ele está parado no eixo Y, ele não sobe nem desce, a normal é igual a força-peso. Então qual que é a força-peso desse objeto aqui? É 100. É 100, exatamente. Logo, a força que tu precisa calcular aqui vai ser 0,6 vezes 100. 60, né? Sim. Isso. Então, o que a gente conclui com isso? Que se você aplicar uma força maior que 60 newtons, você vai colocar o seu objeto em movimento. A resposta é isso, né? Que a força normal tem que ser maior que 60 newtons. Não a força normal, a força aplicada. A força aplicada, desculpa. Isso. Então você vai aplicar uma força maior que 60 newtons. Se você aplicar maior que 60 newtons, ele vai se mexer. Se você aplicar menor, ele não vai se mexer. Ele não vai se mexer. Sempre certo. A força de atrito vai ser exatamente igual à força que você está aplicando. Porém, com sentido contrário. É que nem quando você dá um soco na parede. Se você der um soco na parede fraquinho, a parede vai te devolver um soco fraquinho. Se você der um soco forte, ela vai te devolver um soco forte. É a mesma coisa. Beleza? Beleza. Então é isso. Cara, tamo bem aí, hein? Se tu pegar para fazer uns exercícios, vai dar boa na tua prova. Então, eu vou te mandar tudo que a gente viu hoje. Eventualmente, quando tu estiver livre amanhã, dá uma lida no que a gente viu, só para relembrar. Daí vai dar tudo certo, tenho certeza. Amanhã nós temos aula às 3. Ah, tá. E isso. Outra coisa. Tipo, então, das forças, quais são que tem aí nesse trabalho? Que aparece? Força de atrito. Força de atrito e plano inclinado, basicamente. Tá, ok. Então, força de atrito a gente já trabalhou hoje, daí faltaria plano inclinado e trabalho, né? Exato. Tá. Eu acho que vai ser suficiente mais uma aula. Mas para isso tu tem que dar uma lidinha nas questões, dar uma tentada, tá? Beleza. Dá uma tentadinha lá baseado no que a gente fez hoje, valeu? Valeu. Falou então, meu querido. Até amanhã. Até.